Eu começo? Eu posso só te apresentar rapidinho e você pode iniciar sua apresentação. Então, gente, boa tarde, né? De novo, a gente está aqui para mais um Tete a Pet, dessa vez com o tema Internacionalização Outgoing. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? Que é a Brenda Lara, que está aqui com a gente. O Pet Letras agradece mais uma vez pela sua presença aqui, pela sua participação, né? Por ter tirado um tempinho aí para compartilhar um pouquinho da sua vida, das suas experiências com a gente. Nós ficamos muito gratas. E, bom, antes de passar a palavra para a Brenda, depois dela finalizar, a gente vai abrir um espacinho, né, para vocês tirarem, né, algumas dúvidas, curiosidades com ela. Então, vocês podem se sentir à vontade para deixar algumas perguntas no chat e até mesmo, né, abrirem o áudio. Tá ok, gente? Agora eu passo a palavra para a Brenda. Fica à vontade, Brenda. Então, boa tarde, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem, né? Valesca, gostaria de te agradecer primeiramente pelo convite e para poder compartilhar com as meninas um pouquinho da minha experiência. Bom, como já disseram, meu nome é Brenda, tenho 28 anos, sou formada em Letras, Português, Espanhol e Inglês pelo Centro Universitário Unifucamp, na cidade de Monte Carmelo, e hoje moro em Londres, e faço mestrado em educação. Né? O título do mestrado em inglês seria MSc Education, Power and Social Change. Eu vou dividir minha apresentação em dois momentos. O primeiro, como surgiu a oportunidade, né, do meu primeiro intercâmbio no México e como foi minha experiência no país. E no segundo momento, sobre a Inglaterra, da mesma forma. Eu vou tentar ser o mais breve nas minhas descrições, para que vocês possam me fazer perguntas. Okay? E a gente foca no que vocês têm mais curiosidade. Ok, então, no México, né? Quero começar dizendo que o meu primeiro intercâmbio no México foi um divisor de águas na minha vida e no meu futuro. Eu tenho certeza que eu só estou onde estou hoje e como eu cheguei aqui foi graças a esse primeiro intercâmbio. A importância de um intercâmbio, né, a experiência, a gente cria novos repertórios, abre para novos caminhos, a gente tem mais oportunidade de trabalho e, claro, que aumenta a nossa visão de mundo. Então, como surgiu a oportunidade de ir para o México? Quando a gente pensa no intercâmbio, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é quanto custa fazer o intercâmbio, né? E se a gente considera o custo de uma hospedagem, moradia, alimentação, transporte, etc., essa possibilidade ela se restringe a uma pequena camada da população. E é por isso que vocês devem estar vendo aí um símbolo que eu estou uniformizada. Esse é um uniforme, né, um símbolo que nós rotarianos do Rotary usamos. Então, o Rotary foi o programa de intercâmbio que eu fiz quando eu era adolescente, e para mim o Rotary ele oferece o intercâmbio mais completo que tem. Então, além dele trazer uma segurança para a família em relação a quem seu filho, sua filha ficará, né, do outro lado do mundo, todas essas despesas que eu falei acima, elas ficam muito mais acessíveis. Então, a regra do Rotary é: eu vou de intercâmbio, né, eu, a filha, e minha mãe tem que receber outra pessoa de outra parte do mundo. Então, essas despesas de moradia já não tem, despesas de escola, educação também não tem, e nem de alimentação. Transporte fica a critério da família, se elas pode ou não levar à escola, né? E gastos pessoais fica por conta da pessoa mesmo. Então, esse custo ele fica muito mais acessível, né, para quem tem interesse em fazer intercâmbio. Então, acho que é uma oportunidade incrível na vida de um adolescente. Não acho que atrasa. Para mim, valeu super a pena parar o meu ensino médio para fazer esse intercâmbio e recomendo para todo mundo que já me perguntou.
Então, eu sinceramente, aliás, eu sabia que esse intercâmbio existia, mas eu não sabia que um dia eu poderia fazer, né, dentro das minhas condições, das condições da minha família, eu poderia um dia fazer um intercâmbio como esse. E a oportunidade, na verdade, ela veio pela minha mãe. Né? Um dia a gente estava dirigindo, indo para Patrocínio, que é bem próximo de Uberlândia, e ela me perguntou, Breno, você quer fazer intercâmbio? Eu falei, como assim, mãe? A gente tem condições para isso? Ela falou, não, pode, você começa a pesquisar sobre, ela me falou desses benefícios, né? E aí a gente dá um jeito. E foi assim que a oportunidade veio, foi pela minha mãe. E aí abriu minha cabeça que eu um dia poderia sair do país. Acho que essa vontade de conhecer outra cultura, sair do país, acho que todo mundo tem, né, essa curiosidade, pelo menos. E foi minha mãe que despertou essa possibilidade de eu conhecer um novo país. Tá. Então, por que o México? Gente, tem essas fotinhas, eu coloquei no México para representar o meu processo do Rotary. Então, vocês vão ver que todas essas roupas estou usando roupa do Rotary, mas eu tenho mais fotinhas aqui do México, na escola, fiz parte do time de futebol, nas minhas viagens com os intercambistas, aqui com mais intercambistas, e aqui foi a recepção de outros amigos assim que eu cheguei no México. A minha primeira família, essa aqui foi minha terceira família, essa aqui os filhos da primeira família, mais viagens, amigos. Então, eu tenho essas fotos aqui. Vou deixar aqui por enquanto. Então, por que o México, né? Por ser um país latino, com a língua oficial, a língua espanhola, né? Ela me trouxe mais segurança dentre as opções que eu tinha naquele momento. Além de ser um país rico em natureza, um país muito belo, cheio de cultura, rico em cultura e história, e também a culinária. A comida era algo que eu me preocupava, para ser sincera, porque a minha tolerância para pimenta era bem baixa, mas acabou que não foi um problema que eu tive por lá, né? E teve o processo seletivo, né? Que eu pulei aqui, mas depois a gente pode falar desse processo seletivo se vocês tiverem interesse. Então, como foi o meu ano no México? Né? Primeiramente, foi uma recepção muito calorosa, muito amigável. Eu fui muito bem recebida pela minha família, por amigos, pela escola. Foi uma recepção assim, muito calorosa mesmo. Eu estudei numa escola referente na cidade, que por sinal era uma escola pública, e que já tinha bilíngue 12 anos atrás. Tá? Eles tinham uma sala lá de bilíngue, e na escola havia várias atividades extras para você escolher. Vários esportes para você fazer, vários tipos de esportes, e além desses esportes tinham dança, desenho, pintura, que foi algo que também eu achei um pouco diferente da realidade aqui do Brasil. Eu ia para a escola às 8 da manhã e saía às 3 da tarde. Eu me inscrevi no time de futebol feminino da escola, que não era uma realidade aqui no Brasil para mim, porque eu amava jogar futebol e aqui ainda existia um preconceito, né? E, enfim, não vi essa possibilidade. E lá eu fui totalmente livre para jogar o futebol. Né? Isso a gente falou 12 anos atrás, gente. Dentro da escola, né? Na escola, eu era muito popular. Foi o ano que eu assim, fui quase uma celebridade na escola. Todo mundo sabia quem eu era, tinha curiosidade de saber sobre o Brasil. Eles amavam o Brasil, por sinal, amavam falar sobre futebol. E eu era convidada para tudo na cidade. Então, assim, foi um ano de muito
de muitas amizades, muitos eventos, e, enfim, foi onde eu fiz muitas amizades. A língua espanhola, eu não sabia, né, falar espanhol na época, e não demorei muito para aprender. Eu era a única intercambista na cidade, minha cidade chama Delícias, a cidade onde eu fiz intercâmbio. E por estar sozinha, né, a única intercambista na cidade, isso acabou facilitando o meu aprendizado na língua, e eu levava muito a sério também a escola. Né? Eu estudava, ia para a escola, estudava, fazia todas as tarefas, isso me resultou em ótimas notas. Um dia eu cheguei lá com as notas 10 em física e matemática para os meus pais, eles ficaram muito felizes. Também foi outro ambiente que proporcionou, né, que eu continuasse estudando, me dedicando aos estudos. E eles falaram, parabéns, Brenda. Tá mais aqui em casa, todo mundo só tira nota 10. Enfim. E lá não usava calculadora, né? Então eu via que me achava, né? Brenda, como assim você consegue fazer todos esses cálculos em física, matemática sem calculadora? Eu sou brasileira, né? Aí, porque no Brasil a gente não usava calculadora científica, não sei se hoje mudou. Enfim, a comida. Deixa eu mudar aqui o slide. A comida. Gente, a comida não foi uma simples adaptação, mas a vontade de me incluir na cultura e mostrar que estava disposta a experimentar coisas novas era muito grande. Isso era o fator determinante para mim. As reuniões que tivemos com o Rotary antes de ir no meu país me ajudou muito. Lembro-me que outros intercambistas comeram McDonald's por muitos meses, por não suportarem a pimenta, mas eu consegui me adaptar muito bem. Lá eles colocam pimenta em tudo, no doce, na bebida, em tudo que vocês imaginaram. Assim. Tem pimenta em tudo. E os desafios, né? Acredito que o meu maior desafio foi me adaptar às regras da casa, tá? Da casa nova, e não ter minha família por perto. Então, acho que o sentimento de homesick é o único que eu diria aqui, na verdade. A saudade de casa era grande, e apesar de todos os momentos, né, felizes que eu tive no país, a saudade de casa ainda apertava. Acho que é isso. Só o México. E depois do pós-México, quando eu voltei para casa, as portas se abriram, né? Assim que eu voltei para Monte Carmelo, que eu morei em Monte Carmelo, a diretora de onde eu estudava, ela me convidou para uma reunião e me perguntou sobre os meus interesses na academia. E se eu estivesse pensando em estudar letras, eu já teria um emprego garantido na escola no ano seguinte, porque naquela época se tornar professora de espanhol, a língua espanhola naquela época já era obrigatória, né? Mas ainda não tinha profissionais disponíveis, não era popular professor de espanhol, então foi aí que eu consegui o meu primeiro emprego. Fiquei nessa escola por 9 anos. Tá? Durante a graduação, eu também fiz parte do programa PIBID, sou uma ex-pibidiana de 4 anos, e comecei a trabalhar em outras escolas, né? Uma escola de idiomas, depois eu fui trabalhar em outra escola, em outra cidadezinha. Alguns anos depois, eu comecei a dar aula particular para brasileiros que moravam fora dos Estados Unidos. Então, mas eu sempre tive no mínimo 3 empregos, né, ao longo da minha trajetória. Já tenho 10 anos como professora. Ok? Um minutinho, gente. Tá. Então, é isso. Agora, Inglaterra. Os anos se passaram, né? Eu fui
os anos se passaram, foquei muito na minha carreira, nos meus trabalhos, me dediquei muito a aprender a melhorar cada dia como ser professora. E aí vem o meu segundo intercâmbio, que é a Inglaterra. Mas antes de falar da Inglaterra, eu tenho que dar uma volta, eu tenho que voltar um pouquinho antes. 2018, para mim, foi um ano muito difícil na minha vida, incluindo perdas de família, né? Muita terapia. Então, foi um ano muito complicado para mim. E acredito que por isso 2019 se tornou um ano tão especial, porque foi um ano de, de autoconhecimento, aquele famoso reconectar com o amor próprio, de voltar à confiança, né? E me fortaleci bastante. E foi um ano que eu viajei muito. Comecei o ano viajando, fui para vários lugares, internacional, nacional, fui até para Fashion Week, para São Paulo Fashion Week, enfim, assim, foi o ano da minha vida, foi o auge da minha vida, gente. Com 24 anos, eu tive o auge da minha vida, comprei um carro super legal, e, enfim. E então, e aí, para finalizar esse ano super especial, fui para a Inglaterra, né? E aí que é onde tudo começa. Em dezembro de 2019, eu consegui pagar o meu próprio intercâmbio, né, com o meu trabalho de professor. Acreditem se quiser. E eu não gosto dessa ideia, professor, né, ganha mal. Realmente ganha, mas eu tive que lidar com essa situação, né? Quando eu tive meu primeiro salário, eu vi meu salário e falei, Brenda, você vai ter que trabalhar mais se você quiser conquistar mais coisas. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, tinha metas muito grandes, meus sonhos são sempre muito grandes e foquei em trabalhar, né? Então, desde que eu voltei do México, eu coloquei na minha cabeça que eu faria intercâmbio num país que falasse inglês. Essa se tornou a minha meta maior. E assim eu consegui. E foi tudo pago por mim, então é uma coisa assim que eu fico muito orgulhosa de falar, porque foi com muito esforço, muito trabalho. E quando eu cheguei aqui, né, aqui em Londres, eu fiquei simplesmente deslumbrada com tudo. Realmente é o clichê europeu, você fica, né, encantada com tudo. Mesmo durante o inverno, que tudo é muito frio, as pessoas quase não saem de casa, mas hoje eu entendo, mas na época que era a primeira vez, estava tudo maravilhoso. E depois desse intercâmbio, eu ainda consegui ir para outros países, fui visitar outros amigos, né? Fui para a Itália, que era outro grande sonho que eu tinha, fui para a Alemanha, fui para República Tcheca, esquiei na neve, que era outro grande sonho, enfim. Então, assim, 2019 para mim foi um ano muito especial e de muita conexão. E aí vem 2020, pandemia, e aí eu tinha outra meta, voltar para a Europa, e aí eu voltei em 2021, né? E, e o sonho de fazer mestrado, eu sempre tive um sonho de fazer mestrado, sempre tive o sonho de estudar na UFO, né? Mas infelizmente, quando eu estava no ensino médio, as minhas condições, eu não podia mudar de cidade para estudar na UFO, então acabei ficando em Monte Carmelo, fiz faculdade em Monte Carmelo, mas o meu sonho de fazer mestrado na UFO sempre esteve, né, assim. Só que eu tinha que trabalhar também. E aí chegou um momento da minha vida, quando eu tinha 27 anos, eu falei, opa, os 30 tá batendo na porta. Preciso dar uma mexida aqui na minha vida. E aí eu decidi que já era o momento para investir no meu mestrado. E para investir no mestrado, a primeira meta que eu tinha era fazer o IELTS. E quando eu vim para a Europa, eu já
contando com a possibilidade de fazer um mestrado aqui na Europa. Então, quando eu vim, eu já estava perguntando para os meus amigos como que funcionava, quais eram as possibilidades, né, etc. Tá. E aí, em 2022, eu decidi que viria fazer mestrado aqui em Londres, na Birkbeck, né? E, bom, acho que eu não preciso responder por que Londres, né? Assim, ficou muito especial. Londres é uma das capitais do mundo, é um país, assim, que tem pessoas do mundo inteiro, é rico em história, enfim, é um dos países que mais produz conhecimento, que faz ciência. E eu falei, por que não? Né? E aí veio a questão de escolher uma universidade. E o primeiro critério era escolher uma universidade que fizesse parte do bloco de University of London, né? E a Birkbeck, por que eu escolhi a Birkbeck? Vamos lá. Bom, a Birkbeck, ela fica na região das universidades mais importantes de Londres, além de estar do lado do Museu Britânico, literalmente aqui do lado, e próximo às bibliotecas mais importantes, tanto de Londres quanto da Inglaterra. Tem a British Library, que é uma biblioteca gigantesca, que é bem próximo também. Enfim, e além de tudo isso, claro que vem a questão financeira, né? E o que mais me chamou a atenção foi o desconto que eles dão para as pessoas que possuem passaporte brasileiro. Anote essa dica. Além de não pedir além de não pedirem comprovação financeira, e o pagamento pode ser feito mais de 2 vezes. Algumas universidades aqui pedem para você pagar tudo de uma vez ou 2 vezes no máximo. Então, a Birkbeck tem essa flexibilidade. E também tem a questão do meu curso ser no período noturno, das 6 às 9 da noite. Então, quando você vem com visto de estudante, você tem um documento. É esse aqui. Deixa eu sei lá se eu posso. Enfim, você ganha esse documento aqui, que é uma permissão para você ser residente, né, no país, e com essa permissão você pode trabalhar até 20 horas. Então, você pode procurar um emprego, trabalhar 20 horas semanais, e à noite você faz intercâmbio. Lembrando que eu sou uma international student. Isso muda muito a estrutura do curso. Ser uma international student significa várias coisas. O mestrado é apenas 1 ano, enquanto as pessoas que moram aqui fazem o mestrado em 2. O pagamento em 1 ano. E pagam geralmente o dobro ou o triplo, né? Então, o desconto para quem tem passaporte brasileiro é pagar a mesma quantidade que as pessoas que moram aqui pagam, certo? Ah, Brenda, quanto que custa? Depende. Tem universidade que custa 19 mil libras, 24 mil libras. Linguística, que eu tenho uma paixãozinha por linguística, mas também não foi dessa vez que eu entrei em linguística. É um mestrado bem carinho, tipo, por volta de uns 24 mil libras. E precisa também de uma nota muito alta no IELTS. Vamos lá. Processo de preparo. Eu coloquei aqui. Primeiro passo foi me preparar para o IELTS. Eu parei a minha vida para estudar para o IELTS, porque é uma prova muito difícil e requer muito tempo, muita dedicação, né? Então, passei por esse processo, depois traduzi todos os meus documentos. Aliás, quando eu tirei a nota do IELTS, o IELTS também é outra história muito grande, mas não vou entrar nela agora. Bom, então, o processo de preparo, né? Me preparar para o IELTS, tirar a nota do IELTS que eu precisava, que também preciso de uma nota relativamente alta. Traduzir todos os documentos, incluindo histórico escolar e diplomas, para então você poder começar o processo de aplicação. Aqui não tem prova para você entrar no mestrado,
né? Mas você tem que escrever uma carta dizendo por que que você quer, quais são os seus interesses, sua área de pesquisa, escrever uma carta. E aí, depois que você faz essa aplicação, você tem que esperar a carta de oferta. Aí a carta de oferta demorou em torno de 2 a 3 meses para uns 2 a 3 meses para eles me enviarem. E só com essa carta de oferta que eu posso dar entrada no visto. Aí depois vem o processo do visto, comprar passagem, né? Nesse processo também eu vendi meu carro. O carro que eu comprei lá, quando eu tinha 24 anos, foi o carro que eu paguei o meu mestrado. E também dei início nos meus gastos iniciais. Minha mãe também ajudou a primeira parcela do mestrado. Isso foi até engraçado. Assim, um dia ela me fez um pix. Eu falei, que isso, mãe? Não, você merece. E aí ela pagou minha primeira mensalidade do mestrado, e é isso. E, então isso também eu achei muito engraçado, foi um dia assim do nada, sabe? Bom, esse é o processo. É difícil ficar falando aqui, não sei, vocês estão perguntando, né? Mas acho que vocês estão entendendo bem. Bom, a experiência na universidade. Eu confesso que eu estava muito empolgada e pronta para participar de tudo e de todos os eventos. Clubes, né? Eles têm clubes de esporte, clube de várias coisas. Mas eu cheguei 2 semanas atrasadas, perdi essa introdução, então eu praticamente não fiz parte desse mundo fora da sala de aula. Mas eu também não senti tanta falta, porque é muito puxado. Uma dificuldade inicial que eu tive foi a me adaptar à metodologia de ensino deles aqui, que foi muito intensa. Demorei um tempo para pegar o ritmo da universidade e demorei muito, né? Eu gastava muitas horas para ler um texto, para interpretar. Depois, se vocês quiserem saber sobre isso, posso comentar mais. Acredito que a maior dificuldade foi me adaptar com a metodologia, né, de ensino deles. Resumindo, você tem uma lista de artigos para você ler antes da aula. Você tem que ler, tem que anotar, tem que responder algumas perguntas que eles dão previamente. E na aula, basicamente, você discutir os temas dos artigos, sabe? É toda uma discussão. Depende de professor para professor. Eu tinha uma professora que ela dava um geralzão dos artigos e dava um momento para a gente debater, depois outro artigo, debatia, depois outro artigo, debatia, e assim ia na aula. Era uma aula bem intensa. Agora, uma outra professora que eu tinha, ela não aprofundava nos artigos, ela já trazia discussão para a sala de aula, então ela dava muito tempo para a gente discutir e a gente tinha que vir preparado. E os alunos da nossa sala, eles esperam que você venha preparado, pronto para falar, pronto para ter uma discussão ali produtiva. E quando você não vem preparado, eles ficam bem assim, né? Mas ao mesmo tempo eles também entendem, porque eu vi que os international students, assim como eu, a gente não tinha segurança suficiente no início para dar nossa opinião mesmo. A gente ficava com receio no início, por mais que seja um ambiente, né, seguro para você conversar, eles tentam fazer esse ambiente. Eu não me sentia assim totalmente segura, principalmente por causa da língua. Eu não tinha certeza, né, se era aquela leitura mesmo do artigo que eu teria que ter tido. E os britânicos, como eles já tinham feito, né, a graduação aqui, então eles já sabiam o sistema. Tem alguns pontos aqui que eles sempre repetem, né?
alguns temas de discussões que estão sempre muito presentes nas aulas. E para mim era uma coisa muito nova, e para os alunos que são daqui não era uma coisa nova. Então eles já tinham experiência, já sabiam sobre o que eles tinham que debater, né? Mas isso não era uma realidade minha. Eu percebia que os alunos internacionais, com exceção de uma, ninguém levantava a mão para perguntar ou para falar alguma coisa. Eu me preparava muito, mas eu ficava muito nervosa e tal. Então teve essa adaptação, que foi um pouco complicada, mas foi melhorando. E já no segundo período, né, que eu tive apenas 2 períodos, e cada período tem somente 3 meses, que foi algo que eu achei assim muito rápido, muito intenso, sabe? A aula é uma vez na semana, você tem uma lista de coisas para ler, para entender, e você não tem com quem conversar e debater para tentar entender. Então é um momento é muito rápido, sabe? Você chega na sala, tem que debater, tem que discutir e pronto. Aí você sai da aula pensando assim, nossa, acho que eu entendi agora. Mas aí depois na semana que vem já é outro assunto. E assim vai. E aí no segundo período já foi um pouco diferente, eu já me sentia mais pronta, já me sentia preparada, já comecei a levantar a mão, consegui dar minha opinião. Entre os grupos eu dava sempre minha opinião, né? Mas não em sala de aula para todo mundo me ouvir. Tá, só um minutinho, gente. Ah, sim. Uma coisa que eu também não entendi nesse segundo período foi a questão. Teve uma greve aqui muito longa, né, aqui nas universidades, e eu perdi praticamente a metade das aulas. E como uma international student, tendo todo esse movimento, né, todos esses gastos financeiros para poder estar aqui, para morar aqui, eu não consegui entender, não eu, os international students, não foi eu, nem fui eu que comecei a discussão, foi uma peruana, uma mulher peruana. Ela trouxe essa discussão para a sala de aula para poder entender, né, o que estava acontecendo. E para saber quais seriam nossos direitos, o que a gente poderia fazer, como poderia ser reivindicado, e porque, enfim, existe existe uma existe um esforço muito grande, né, para a gente estar aqui resumindo. Na verdade, a gente só queria entender melhor o que estava acontecendo. E foi uma situação um pouco chata aqui na faculdade, mas os alunos, porque os alunos acho que eles não entenderam, eles acharam que a gente era contra as greves, e de forma alguma, nós somos professores, a gente entende a luta dos professores, mas era uma questão mais contra a universidade mesmo, que a gente paga para a universidade, a universidade não paga o professor, e aí, entende? Enfim, então teve essa situação, né, aqui na Birkbeck, não na Birkbeck, no país inteiro. E lembrando assim, eu não vou saber dizer qual a porcentagem de pessoas de international students, mas as universidades aqui têm uma porcentagem muito grande de alunos internacionais do mundo inteiro pagando o dobro, o triplo. Inclusive, são eles que mantêm as universidades. Assim, já ouvi falar isso, né? Não sei até que ponto isso é verdade, mas eu já ouvi falar isso até de professores. Então, sabe, a gente ficou um pouco assim sem entender e sem o que fazer, não teve o que fazer. A gente perdeu metade das aulas. Talvez a Valesca possa comentar um pouquinho mais sobre isso. Não é, a gente não é contra, a gente só queria entender o que poderia ser feito, né?
enfim. E a forma, a gente perdeu o conteúdo e a gente teve trabalhos da mesma forma. E agora a greve continua e a gente não vai ter os nossos trabalhos, né, marcados. A gente fez um essay de 3.500 palavras e ela não, provavelmente, ela não vai ser marcada, né, não vai ser avaliada. E a avaliação deles aqui é muito rigorosa. A minha primeira nota foi um 65, eu quase caí para trás. Falei, nossa, fui péssima, né? Vou bombar, pensei. Mas aí depois eu entendi melhor como que é o processo, no final até fiquei feliz com essa nota. E, enfim, então no meu curso nós não temos avaliação. Não, a forma de avaliação deles é diferente. Eles não têm provas, né, em sala de aula, mas a forma de avaliação deles é por meio de trabalhos, que são chamados de essay. Então, geralmente são 2 essays por módulo e por disciplina, e eles determinam a quantidade de palavras e o tema, e você escreve, depois você tem uma nota. Ainda assim, é um pouco difícil mesmo, tendo você podendo fazer em casa, né? E leva muito tempo para fazer, etc. O termo avaliação é um tema que eu gosto muito, gente, de falar, como avaliar, né? Enfim, as minhas aulas já acabaram, então já concluí meu primeiro módulo, meu segundo módulo, e agora estou no período de fazer minha dissertation. Então, essa semana eu já vou focar na minha ethical proposal e depois vou escrever uma dissertação. E eu tenho até setembro para concluir a minha dissertação final. E é isso. Que, inclusive, a minha dissertação vai ser sobre o PIBID, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. E é isso. É isso, gente. Tentei falar assim o máximo possível de informações para vocês do meu processo, para vocês me entenderem um pouquinho mais. E agora fica aberta as perguntas. Perguntem o que vocês quiserem, fiquem à vontade. E obrigada.